o que aconteceu de fato na história do profeta Oséias. Realmente ele se casou com uma prostituta? Qual foi a família dele? O que aconteceu? O que Deus ordenou? Será que Gomer realmente era uma prostituta com a qual o profeta se casou? Foi essa a vontade dele ou esta foi uma ordenança divina? Será que o profeta era apaixonado e amava Gomer? Tudo isso no vídeo de hoje. Já quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal em Histórias Bíblicas. Vamos lá então? O casamento de Oséias e Gomer é uma das histórias mais chocantes do Antigo Testamento. Se por um lado Gomer é descrita no texto bíblico como uma mulher imoral e infiel, por outro, Oséias é apresentado como o profeta escolhido por Deus para denunciar o pecado do Reino Norte de Israel. No entanto, para compreendermos plenamente a história do casamento de Oséias e Gomer, bem como sua profundidade teológica, é crucial primeiro situar-nos no contexto histórico e espiritual em que esse evento se desenvolveu. O ministério do profeta Oséias ocorreu durante um período tumultuado da história de Israel, no século 8 a.C. Oséias profetizou no Reino Norte, também conhecido como Israel, durante o reinado de Jeroboão II e outros reis subsequentes. Este período foi marcado por prosperidade econômica, mas também por profunda decadência moral e espiritual. Sob Jeroboão II, Israel experimentou um breve renascimento econômico e territorial. No entanto, essa prosperidade material não se refletiu em um avivamento espiritual. Em vez disso, a riqueza levou à complacência e à corrupção. A injustiça social era galopante. Os ricos exploravam os pobres, os juízes eram subornáveis e a liderança religiosa estava comprometida. O povo se entregava à idolatria, adorando Baal e outros deuses pagãos, abandonando a aliança com o Senhor. A idolatria em Israel não era apenas a adoração a outros deuses, mas também um sinal de infidelidade espiritual do povo. Eles quebraram a aliança que Deus estabeleceu com seus antepassados no Monte Sinai, desprezando suas leis e os seus profetas. Oséias, então, foi chamado por Deus para ser porta-voz em um tempo de grande apostasia. Sua missão era advertir Israel sobre as consequências de seus pecados e chamar o povo ao arrependimento. O mistério de Oséias é único na Bíblia, pois Deus o chamou para viver um dos chamados mais difíceis. Quando lemos a história de Oséias e Gomer, somos confrontados com um dos chamados mais inusitados e desafiadores da Bíblia. Deus ordenou a seu profeta Oséias que se case com uma mulher infiel, adúltera. Em Oséias, lemos claramente que Deus não apenas ordenou que o profeta Oséias se casasse com uma mulher adúltera, mas também que tivesse filhos da infidelidade com ela, porque a nação de Israel havia sido infiel. Isso significa que a nação havia se prostituído espiritualmente, desviando-se do Senhor. Sem dúvida, este chamado de Oséias para se casar com Gomer foi surpreendente. Deus ordenou o seu profeta que fizesse algo que, aos olhos humanos, parecia ilógico e escandaloso. No entanto, Deus estava usando a vida de Oséias como um sermão vivo,
uma dramatização da infidelidade de Israel e da misericórdia divina. Gomer, filha de Diblaim, foi a mulher escolhida para ser esposa de Oséias. A condição infiel de Gomer representava a realidade espiritual de Israel, um povo que havia se afastado de Deus e se envolvido com ídolos e práticas pagãs. Em outras palavras, Gomer, a esposa adúltera de Oséias, juntamente com seus filhos, foram figuras da infidelidade dos israelitas para com Deus, ao seguirem outros deuses. Oséias e Gomer tiveram 3 filhos: Jizreel, que significa Deus semeia; Lo-Ruhamah, que significa uma pessoa não amada; e La-Ami, que basicamente significa não meu povo. Os significados desses nomes comunicam verdades divinas para o povo impenitente de Israel. Por causa da omissão do pronome nos versículos que registram os nascimentos dos 2 últimos filhos de Gomer, alguns comentaristas sugerem que talvez apenas Jizreel fosse filho de Oséias. No entanto, a posição mais aceita entre os estudiosos do Antigo Testamento é de que Oséias foi o pai dos 3 filhos de Gomer. Depois do relato dos nascimentos dos filhos de Oséias e Gomer, a mulher do profeta de Israel não é mais mencionada nominalmente no texto bíblico. Na verdade, o relacionamento pessoal de Oséias volta a ser citado apenas no capítulo 3, quando Deus ordenou que ele tratasse novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser adúltera e amada por outro homem. A Bíblia revela que Oséias, então, foi e comprou aquela mulher pela quantia de 180 gramas de pratas e 1,5 barril de cevada. Ele também disse àquela mulher que ela viveria com ele por muitos dias. Não seria mais prostituta e nem pertenceria a nenhum outro homem. Entre os estudiosos, há muitas discussões sobre o casamento de Oséias e Gomer. Por exemplo, alguns estudiosos acreditam que a mulher adúltera que Oséias comprou no capítulo 3 não era necessariamente Gomer, mas uma segunda esposa anônima de passado imoral. Nesse sentido, alguns intérpretes também defendem que Gomer talvez não fosse uma mulher moralmente infiel em seu casamento, mas uma mulher infiel espiritualmente. A ideia é que a idolatria estava tão generalizada em Israel que não importava com quem Oséias se casasse e tivesse filhos, sua família estaria potencialmente contaminada pela infidelidade ao Senhor, pois toda a nação havia se prostituído espiritualmente. Outros comentaristas, por sua vez, argumentam em favor da teoria de que Gomer não era uma prostituta comum, mas uma mulher envolvida em prostituição cultual na religião de fertilidade de Baal em Canaã. Há também aqueles que defendem que quando Oséias se casou com Gomer, ela ainda não havia se transformado numa mulher imoral. Dessa forma, sua prostituição teria começado somente após o seu casamento com Oséias e o nascimento do seu primeiro filho. Por fim, há ainda alguns eruditos que acreditam que o casamento entre Oséias e Gomer não passou de uma representação alegórica da infidelidade de Israel para com Deus. Porém, a leitura natural do texto bíblico favorece a interpretação de que o casamento de Oséias e Gomer foi real e que o profeta de Deus realmente se casou com Gomer, sabendo que ela seria infiel. Da mesma forma,
A posição predominante entre os eruditos do Antigo Testamento é de que Gomer é uma mulher tirada da imoralidade por Oséias no capítulo 3, mostrando então a reconciliação do profeta com sua esposa adúltera, após ela tê-lo abandonado para se relacionar com outro homem. Apesar da historicidade do casamento de Oséias e Gomer, não se pode negar que esse casamento também tinha uma aplicação simbólica e um propósito pedagógico. O casamento de Oséias com Gomer simboliza o amor incondicional e persistente de Deus por seu povo desobediente. Mesmo quando Israel era espiritualmente adúltero, Deus buscava restauração. Assim como Gomer foi infiel a Oséias, Israel tinha sido infiel a Deus, adorando outros deuses e quebrando a aliança. A infidelidade espiritual é vista na Bíblia como adultério, ou seja, uma traição da aliança sagrada estabelecida por Deus. Mas apesar da infidelidade de Gomer, Oséias continuou a amá-la e buscou sua redenção. Tal como Oséias perdoou e resgatou sua mulher infiel para novamente estar ao seu lado, em sua maravilhosa graça, o Senhor prometeu resgatar e perdoar o seu povo. Além disso, numa aplicação prática, o relacionamento de Oséias e Gomer nos ensina sobre a fidelidade inabalável de Deus, mesmo quando somos infiéis. Deus permanece fiel. Sua aliança conosco é baseada em seu caráter imutável, não em nossas qualidades. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, explica que se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Essa fidelidade é o fundamento de nossa esperança e segurança em Deus. Portanto, a história de Oséias e Gomer não é apenas uma metáfora abstrata, é um relato vívido e concreto do amor redentor de Deus, demonstrado através das ações de Oséias. Tal como na história de Gomer, temos diante de nós um chamado ao arrependimento. Deus nos convida a retornar a Ele. Deus nos busca em nossa condição de pecado e nos oferece sua graça transformadora, independente de nossas falhas passadas. Porém, uma vez redimidos, somos chamados a viver de acordo com a nossa nova identidade em Cristo. Isso implica rejeitar os antigos caminhos do nosso coração enganoso e viver em obediência à vontade de Deus. Temos que abandonar nossos ídolos, sejam eles quais forem, e viver em fidelidade a Deus e a aliança com o Salvador. Amém! Essa foi a história da prostituta que se casou com um profeta. O interessante de todo esse relato da história é a fidelidade de Deus para com o seu povo infiel. E assim, Oséias viveu uma linda história de amor. Por que podemos dizer uma linda história de amor? Porque ele viveu aquele amor que suporta tudo, que é o amor ágape, que é aquele amor que, independente do que o outro faça, continua ali a se dedicar à pessoa, continua a perdoar. Não importa quantas vezes a pessoa errou, não importa se o pecado foi na carne, foi de adultério, foi de traição, que muitas das vezes julgamos ser os piores dos pecados, que costumamos dizer que é até mesmo imperdoável. Deus mostrou através da vida do profeta Oséias que não é um pecado sem perdão, que é um pecado sim, que tem perdão, e que é um pecado
que você pode sim perdoar seu cônjuge, reatar a comunhão com ele, continuar com ele, e não importa quantas vezes essa pessoa vai lhe ferir, o perdão deve estar sempre disponível à nossa vida e aos nossos corações. Isso é o que a Bíblia e a história do profeta Oséias mostra para nós no dia de hoje. O perdão, ele reata a comunhão. E Oséias perdoou Gomer quantas vezes foi necessário, assim como Deus nos perdoou quantas vezes é necessário. Outro detalhe que me faz lembrar a história de Oséias é que quando Jesus é indagado quantas vezes ele deveria perdoar, Jesus responde 70 vezes 7, lembrando que por dia. Lembrando que por dia você deve perdoar 70 vezes 7. Não importa se é como diz no vocabulário, né? Tem pecado, pecadinho, pecadão, e assim nós colocamos níveis para os tipos de pecado. Para Deus não vê assim, né? Pecado é pecado. Existe, então, Jesus disse 70 vezes 7, 70 vezes 7, nós devemos perdoar por dia. Então, Oséias colocou muito bem em prática o perdão, demonstrando que Deus permanece fiel, independente dos nossos erros e conflitos. Se você gostou dessa história do profeta Oséias, quero te convidar a deixar o seu like, curtir esse vídeo, deixe seu comentário. Se você quer que eu fale sobre mais alguma história bíblica, deixe aqui o seu comentário, sua sugestão, porque verdadeiramente é maravilhoso poder produzir conteúdo para quem ama a Bíblia Sagrada. Oséias, o profeta que sentiu o coração de Deus. E você, pode sentir o coração de Deus aí hoje? Eu espero que sim. Nos encontramos no próximo vídeo.